recebi a tarefa de falar sobre o assunto de atendimento a múltiplas vítimas em desastres para vocês. Fiquem à vontade. Imagino que ao final tenhamos um tempo também. Eu vou tentar falar bem objetivamente. O roteiro que está proposto seria falarmos sobre conceitos, contextualização, o atendimento propriamente dito a múltiplas vítimas e algumas observações. São 37 slides, eles estão numerados. Eu pretendo falar isso em coisa de 45 minutos. Bom, os conceitos que são importantes, eu queria primeiro frisar que, sabendo que a turma é muito heterogênea, nós temos várias origens, temos aí bombeiros militares, civis que já estão habituados ao trato com assuntos de defesa civil, com atendimento a emergências, mas temos pessoas também que não têm essa vivência ou talvez esse trato mais diário. Então eu vou tomar a liberdade de falar algumas coisas mais elementares. Bom, o conceito de desastre é esse. Eu destacaria que, de fato, o mais importante de tudo é nós entendermos que o desastre ele é o resultado de um evento. Então, quando nós falamos que aconteceu um desastre, nós queremos dizer os danos decorrentes, os prejuízos, todo o malefício, tudo aquilo que foi decorrente, por exemplo, de uma chuva muito intensa. Então, se nós tivermos neste momento, hoje, dia 4 de agosto, às 19h30, uma chuva torrencial no meio da Amazônia, nós não teremos lá um desastre, porque lá não haverá nenhum resultado danoso, indesejado, etc. Se uma chuva torrencial acontecer numa cidade muito populosa, despreparada, certamente nós teremos um desastre. Isso então, entendendo que é o resultado, nós vamos falar que é a atuação desse evento adverso sobre um ecossistema vulnerável, ou seja, não preparado para receber aquele evento adverso. Esse evento adverso ele é das mais diversas ordens, conforme nós vamos falar aqui. E os prejuízos, os danos, eles são de maneira ampla. Então, nós podemos falar aqueles mensuráveis, que são os econômicos, os sociais, mas nós temos alguns também que são imensuráveis. Por exemplo, a suspensão de aulas, como nós tivemos recentemente durante a pandemia, né? Uma série de atividades que foram suspensas, aulas foram suspensas, atividades econômicas foram suspensas e uma série de decorrências. Tudo isso são danos e prejuízos. Então, o evento adverso, eu coloquei a fonte dessa informação logo abaixo, mas está muito resumido aí, é que o evento adverso é sim o fenômeno causador. Então, o furacão seria o nosso evento adverso. O desastre são os danos, prejuízos, que são decorrentes, portanto, desse evento adverso, desse furacão. Para contextualizar, eu coloquei aqui alguns exemplos mais recentes para nós puxarmos da memória. Há exatamente um ano atrás, acontecia no Líbano uma explosão de um depósito de produtos químicos que estavam estocados de maneira ineficiente, e essa explosão ela causou imediatamente 200 óbitos e uma série de outros danos e prejuízos, conforme nós podemos puxar da memória e ver aquelas imagens muito impressionantes dessa explosão no Líbano. Nós temos aí um evento de origem tecnológica, ou seja, produtos que foram acondicionados, não houve a segurança adequada, houve uma falha nessa segurança dos sistemas que foram previstos e restou por haver esse desastre. No 11 de setembro, nós tivemos esse ataque terrorista sobre as Torres Gêmeas, caíram os prédios, isso mudou o mundo a partir de então. No dia seguinte, o mundo estava de pernas para o ar, um perigo ou um temor muito grande que houvesse uma guerra, que envolvesse até outros países, porque afinal de contas não se sabia ainda quem eram os culpados, mas foi visivelmente um ataque terrorista que também causou, portanto, ali um desastre. Onde nós estamos vendo aí, por exemplo, as pessoas na rua feridas de maneira secundária nesse desastre que foi o ataque às Torres Gêmeas. Na cidade de Bhopal, na Índia, em 84, houve um vazamento de gás durante a noite e foram contabilizados ainda naquela noite cerca de 20 mil óbitos. Cerca de 20 mil óbitos. Mais uma vez, um desastre tecnológico, nesse caso, envolvendo uma indústria química e a população ali imediatamente ao seu redor.
Mais recentemente, já em terras alterosas, tivemos a tragédia de Brumadinho, com rompimento de uma barragem, no dia 25 de janeiro de 2019, em que foram catalogados 270 óbitos pelas contas oficiais. As famílias contabilizam 272 vítimas em razão de duas grávidas que foram vitimadas. Uma mobilização muito grande, uma exposição muito grande e uma série de coisas que ainda estão muito frescas na nossa memória em razão de ser aqui na região metropolitana de BH, de ser na região sudeste, de ter sido um desastre acontecido numa região urbanizada, de fácil acesso, onde as câmeras captavam a todo momento o vai e vem das equipes de socorro, todos os problemas que ali haviam. Eu menciono também, ainda no ano de 2019, furacões, ciclones que aconteceram em Moçambique, onde equipes nossas de bombeiros de Minas Gerais estiveram, bombeiros de outros estados também, estiveram prestando socorro. O país ele tem o IDH, já tinha antes disso o IDH bastante prejudicado, bastante baixo. Houve um furacão, foi uma equipe fazer o atendimento, houve um segundo furacão, e o relato que os colegas trazem é que, sem haver nenhum tipo de evento adverso, o país já estava numa emergência social, uma emergência humanitária bastante severa. Isso só, então, agravou ainda mais a situação naquele país. Nós vemos, então, neste caso, um evento adverso de origem natural, cujo desastre está caracterizado em muita medida das imagens que estão aí com a população perdendo todo o seu acesso à água potável, a uma série de benefícios elementares, uma série de recursos e serviços bastante elementares. Eu acrescentei esse gráfico que fala dos desastres naturais. À nossa direita, nós temos a evolução em 2 períodos de 20 anos, em que se vê uma evolução bastante grande dos desastres naturais. A quantidade de mortos ela aumentou consideravelmente, a quantidade de pessoas afetadas aumentou consideravelmente, os danos econômicos mensuráveis também foram bastante aumentados. Nós temos essa formatação nesse tipo de gráfico que permite perceber de forma visual, justamente por figuras geométricas, a dimensão do aumento desses números. Em alguns deles, a cifra foi de 80% de aumento. O mapa mundi à esquerda, ele está quão mais escuro quanto a quantidade de desastres reportados nos últimos 20 anos. Nós podemos perceber que onde há maior aglomeração de pessoas, há também uma maior concentração de desastres relatados. Nós estamos falando de desastres de toda ordem. Nós temos aqui o tipo de desastre mais relatado também nesse período, nos últimos 20 anos, em que nós temos as enchentes, as tempestades, os eventos adversos de origem natural, que estão no topo da nossa cadeia, geralmente associados a questões de excesso de água ou falta d'água, no caso das secas, mas também eventos de origem interna, como os terremotos, também os tsunamis, que causam uma quantidade de vítimas muito severa. Podemos ver aqui que 44% dos desastres em sua quantidade estão relacionados aí às enchentes. Isso é bastante preocupante, porque isso tem a ver também, além da origem natural desse evento, também a antropização do espaço, ou seja, a alteração dos espaços naturais das cidades pelo homem, a cada vez impermeabilizando mais o solo, fazendo com que chuvas anteriormente drenáveis, que anteriormente eram permeáveis, elas passem então essa água passa a não mais ser absorvida pelo solo, causando então as inundações. Esse gráfico aqui, para trazer para a nossa realidade, para uma coisa mais palpável, ele nos traz os municípios em Minas Gerais que têm barragens de mineração regularizadas ou conhecidas pelo poder público. Nós podemos ver que existe uma grande concentração em uma determinada região do estado, mas ela, de uma forma geral, nós temos municípios em todas as regiões do estado que possuem alguma barragem.
Então, isso nos deixa apreensivos em razão de mantermos a nossa preparação constante para esses eventos que podem acontecer. Já dizia um pensador mais antigo que os exércitos, e eu vou trazer isso para o Corpo de Bombeiros e as forças de resposta, podemos ficar 100 anos sem combater nenhuma guerra, 100 anos sem atender nenhum desastre, mas não podemos ficar nenhum dia sem nos prepararmos para enfrentar esse tipo de evento adverso. Falando especificamente sobre o atendimento a múltiplas vítimas, nós trazemos desde a origem do atendimento às vítimas, trago aí a figura de Hipócrates, o pai da medicina. Ele dizia, dentre outras frases muito famosas, é atribuída a ele, a frase de que, se queres aprender a medicina, vá às guerras. Ou seja, é nas guerras que haverão ferimentos mortais, ferimentos causados de maneira muito severa, para que de fato leve à morte o seu oponente. O que certamente Hipócrates talvez não imaginasse é que com o avanço da tecnologia, a severidade das guerras também seria aumentada. Então, no tempo em que Hipócrates pensou desta forma, um soldado guerreava com apenas mais um soldado. Então era uma guerra muito parelha. Se você tivesse um exército maior, você tinha uma superioridade. Mas o embate ele era muito físico, entre um soldado e outro soldado. Isso prevaleceu. As guerras medievais, está aí nessa figura, houve uma evolução tecnológica do armamento, a letalidade do armamento, obviamente as proteções dos soldados também, para suportarem as lesões que lhe fossem infligidas, mas ainda estávamos num momento em que as guerras eram muito físicas, em que um soldado combatia contra o outro, ou com no máximo alguns poucos ao seu redor. A quantidade de lesões num ambiente como esse, ela é muito proporcional à quantidade de pessoas de um lado e de outro. Nós temos então um terrível avanço tecnológico na Primeira Guerra, em que houve aí a invenção ou aplicação maciça da metralhadora. Então, após a invenção da pólvora ou após a popularização da utilização da pólvora, a melhoria tecnológica, o avanço, ainda que terrível, mas um avanço tecnológico, em que permitia que um pequeno grupo de soldados conseguisse infligir ferimentos terríveis, levar à morte e levar a graves lesões uma enormidade de outros oponentes. Esse avanço terrível data de 1914 a 18, em que a Primeira Guerra atingiu uma grande parte da Europa, fazendo lesões, né, e envolvendo países dos mais diversos. Um ambiente onde existe uma guerra, onde existe uma situação de múltiplas vítimas, é um ambiente caótico. Você tem uma dificuldade muito grande de saber exatamente, dimensionar o tamanho do desastre, porque nós temos eventos que acontecem abruptamente, eventos como, por exemplo, um terremoto, que ele acontece abruptamente, mas nós temos alguns outros eventos, ainda que de origem natural também, que acontecem de maneira mais gradual. Por exemplo, um furacão. Ele acontece a sua formação sob o mar, essa tempestade tropical, esse furacão, ele vai se movimentando, isso vai sendo monitorado pelos órgãos de meteorologia. Então existe algum tempo para que esse evento adverso ele toque o solo ou ele chegue sobre áreas que estão onde existe população. Mas a severidade desse evento adverso e a fragilidade do local, ele não é exatamente conhecido. Os problemas reais os resultados reais, portanto o desastre real, ele ainda não será conhecido. Então, um ambiente onde nós teremos aí o atendimento a múltiplas vítimas, inevitavelmente, ele será um ambiente de caos, bastante desorganizado, com muito mais incertezas ou dúvidas do que uma maneira já conhecida do que fazer, aonde fazer, etc. e tal. Então, o que nós precisamos fazer? Ainda que seja de maneira imberbe, de maneira ainda inicial ou de maneira imperfeita, é necessário haver uma estratégia.
Essa estratégia ela poderá ser formada de várias formas, com várias contribuições de pessoas que virão de diversas origens, mas é necessário que essa estratégia esteja formada. E o que se pensou então, para que essa estratégia de atendimento a múltiplas vítimas acontecesse, é que nós façamos então o melhor possível para a maioria das vítimas. Esse conceito, ele acompanhou, portanto, espero que tenham percebido, a evolução tecnológica das guerras, mas não só nas guerras. Na medida em que os desastres foram se tornando mais frequentes, em que a população foi aumentando, em que houve aumento também de desastres tecnológicos, houve a necessidade de se pensar a melhor maneira de produzir esse atendimento. Haja vista que quando nós falamos em múltiplas vítimas, nós estamos falando em que houve uma quantidade de vítimas muito maior do que a capacidade de atendimento, a capacidade de resposta do poder público, das forças de resposta daquele ambiente. Existe um conceito que é de fácil percepção, que as forças de segurança, que as forças de atendimento, elas sejam tão grandes quanto ou tão desenvolvidas quanto nós tenhamos a quantidade de eventos acontecidos. Então, nós temos lugares onde os desastres são recorrentes, nós temos lugares, então, que têm forças bastante desenvolvidas. Se nós temos lugares com menor quantidade de eventos acontecidos, nós teremos, então, um local, instituições talvez não tenham uma preparação tão grande, uma capacitação tão grande para fazer esse tipo de resposta. Bom, trazendo novamente para a nossa realidade mais palpável, eu indico aqui um desastre ou uma situação de múltiplas vítimas, melhor dizendo, na cidade de Osasco, no ano de 1996, onde nós tivemos, numa área urbana, uma explosão por conta de um vazamento de gás, uma situação estrutural, aparentemente, uma falha de algum equipamento, onde houve uma bolsa ou um bolsão de gás inflamável. Esse gás inflamável explodiu abruptamente, causando, pelos relatos oficiais, 42 mortes, 160 feridos, desses 160, 57 graves, 18 de média complexidade e 85 leves. Várias dessas pessoas precisaram de intervenção cirúrgica. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas dessas intervenções cirúrgicas, elas aconteceram porque houve muitas quedas, uma laje inteira caiu, muitas dessas pessoas lesionaram os joelhos. Nós sabemos por acompanhar ou pelo estudo mais superficial da anatomia, nós sabemos que existe a artéria poplítea atrás dos joelhos, e a falta de percepção imediata de que havia lesões nessa artéria levou, inclusive, alguns dias adiante, ou algumas semanas adiante, até muitas amputações de pessoas que sofreram lesões bastante semelhantes. Deste socorro participaram bombeiros, policiais militares, forças armadas, no caso o Exército Brasileiro, e a população. A quantidade de pessoas que trabalhou neste atendimento foi estimada em 1.000 pessoas. 1.000 pessoas prestando atendimento, e nós estamos falando aqui coisa de 200 feridos. Bom, como é que nós dividimos então um atendimento para uma área onde há múltiplas vítimas? Nós precisamos entender que a zona verde ou a zona fria, ela é todo o ambiente até que ele tenha algum tipo de agravamento dali, ou possibilidade de agravamento das pessoas envolvidas. Importante, então, nós percebemos que o posto de comando precisa ser instalado numa área segura. A área de concentração de vítimas, que está nesse triângulo amarelo com letras pretas, também numa área segura, onde não há possibilidade do evento aumentar o seu dano. Nós vamos perceber aí de maneira apenas didática e simbólica uma zona morna e uma zona quente. Essa zona quente é onde nós percebemos os efeitos do evento adverso. Então, pode ser ali uma zona onde tem uma fiação caída, com risco de choque, pode ser um vazamento de combustível, com risco de explosão,
um caminhão, por exemplo, trazendo produtos químicos ou explosivos, ou produtos inflamáveis, ou podemos ter uma região inteira onde espera-se ali a chegada de um furacão. Essa é a zona quente, onde o evento está acontecendo e os seus efeitos mais intensos eles são percebidos. Nós precisamos então ter ao redor dessa zona quente uma zona morna, onde eventualmente os efeitos desse evento adverso poderão ser percebidos, eles poderão alcançar essa zona morna e, portanto, a exceção de onde os efeitos do evento adverso não sejam percebidos, não haja risco de lesão ou prejuízo ou dano, nós vamos considerar a zona verde ou a zona fria. Observem que existe um ponto de acesso. É importante que nós tenhamos essa organização para que nós façamos a entrada das pessoas apenas por esse ponto, a convergência, o tratamento das vítimas e, na sua retirada, observemos o registro de informações, a triagem, uma série de detalhes e também, se necessário, a descontaminação ou a redução da contaminação dessas pessoas que estão ali acessando essa zona quente. Então, é uma maneira muito simplificada de mostrarmos as nossas zonas de trabalho e é importante que todos nós aqui saibamos que é importante que nós tenhamos essa mínima organização, senão as coisas fogem ao controle, teremos uma desorganização muito grande, isso poderá nos trazer prejuízo ou até mesmo lesões. A ferramenta que nós utilizamos, eu imagino que já seja de conhecimento de todos, é o SCO. O SCO é o Sistema de Comando e Operações, outras corporações, outros locais, existem outros nomes, como CIAT, no Paraná, em São Paulo também, SCI em alguns locais do Brasil, em Minas Gerais utilizamos o SCO. E basicamente é esse organograma em que as funções vão sendo criadas e extintas na medida em que existe demanda para aquela função ou não. Nós teremos então basicamente uma estrutura para a coordenação em que as funções elas são muito bem definidas, há um comandante, há uma estrutura de secretaria para registrar informações ao público, uma pessoa para fazer contatos externos e uma série de outras funções que precisam ser muito bem definidas e a utilização do SCO, muito mais do que definir funções, é nos ajudar a definir prioridades. Quando nós falamos de comandante, nós também podemos ter a figura de um comando unificado, em que nós teremos representantes de vários órgãos trabalhando para que aquela emergência seja respondida. Observem os senhores que mesmo numa emergência que seja tipicamente voltada a um determinado órgão ou instituição, nós teremos um desenrolar ou teremos impactos em outras atividades. Por exemplo, um incêndio no hospital, ele aparentemente é uma ocorrência de bombeiros, mas ele vai demandar a relocação de pacientes para outras estruturas de saúde. Então, isso vai nos trazer a necessidade de envolvermos Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Trânsito e assim sucessivamente. Um eventual acidente ferroviário, ele vai envolver as autoridades de trânsito, mas também envolverá as estruturas de socorrimento. Para mencionar o que nós estamos falando sobre SCO, são duas fotos da cidade de Brumadinho, lá do desastre de Brumadinho, em que nós tínhamos lá um posto de comando, onde temos autoridades aí do primeiro escalão do governo, com todas as pessoas buscando resolver aquele desastre, ou fazer frente àquele desastre, limitar os danos, mas é importante que todos percebam que cada pessoa nessa sala tinha a sua prioridade, todas elas legítimas, mas era necessário que não houvesse dúvida sobre qual era a prioridade. A prioridade em dado momento era socorrer vítimas vivas, noutro momento levar água a populações desassistidas, noutro momento trazer informação a público. Então, ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo dos meses, essa situação ela foi sendo coordenada, ela foi sendo levantada da melhor maneira possível. Então, uma quantidade de pessoas muito variada conforme o tamanho do evento. É importante percebermos que há eventos de
eclosão abrupta, como eu falei, no caso de um rompimento de uma barragem, por exemplo, é uma eclosão abrupta. Mas há outros que vão se conformando ao longo de um certo tempo. Para que nós, então, possamos, os interventores que vão lidar no atendimento propriamente dito às vítimas, utiliza-se internacionalmente o método START, que é uma sigla em inglês, que fala de uma rápida avaliação e para um rápido atendimento. É um cartão que tem quase esse formato que está aparecendo na tela do computador dos senhores e das senhoras, em que as fichas, a parte de baixo, ela é serrilhada, ela é destacável. Então, uma vítima verde seria aquela vítima que está caminhando, que não exige transporte, ela pode ficar por ali, inclusive auxiliando no socorro. Então, eu destaco essa parte verde, vai sobrar preso ao corpo daquela pessoa esse cartão com etiqueta amarela. Essa etiqueta amarela vai dizer que aquela pessoa precisa de um socorro, mas não é urgente. Da mesma forma, retirando essa etiqueta amarela, vai sobrar preso ao corpo da pessoa uma etiqueta vermelha, dizendo que ela precisa de um atendimento rápido. É a figura de um coelho que está desenhada aí, para dizer a gravidade, a urgência deste socorro. A exceção dessas três é a etiqueta preta, onde há o óbito constatado. A ideia dessa ficha é que ela seja de rápido preenchimento, ela tem uma numeração tipográfica nas duas abas superiores, de cor amarela, também serrilhada, destacável, em que você pode relacionar esse número que está logo abaixo dessa estrela da vida, relacionando, olha, o motorista da ambulância está levando esta vítima com este número. Lá no hospital, aquela vítima com aquele número vai destacar uma outra parte dessa ficha. Esse protocolo precisa ser treinado, né? Eu estou simplificando bastante aqui. As equipes de emergência, o SAMU, os hospitais, os bombeiros, os socorristas, têm essa prática e esse preenchimento é muito rápido e ele visa as lesões mais evidentes ali, aquelas detectáveis no momento da cena, sem nenhum tipo de exame mais aprofundado propriamente dito. O método START, ele também prevê que a organização física das pessoas no seu local da área de concentração de vítimas, ela seja minimamente organizada. Percebam, os senhores e as senhoras, que as vítimas de cor de prioridade preta, ela está ali à esquerda, então elas são aquelas que não precisam de nenhum transporte, afinal já são óbito, elas serão transportadas no momento oportuno. As vítimas de prioridade verde estão ali à direita, elas podem nos ajudar, inclusive no atendimento às demais vítimas. Nós temos as vermelhas e as amarelas, que vão ficar postadas mais ao ponto onde as ambulâncias vão acessar esse trecho, de maneira que nós possamos organizar, fazer um fluxo para que as ambulâncias possam fazer um circuito de, ao chegar, já estarem mais próximas desse tipo de organização para o socorrimento das vítimas. Eu trago aqui uma imagem real, de um ambiente real, melhor dizendo, mas de um simulado. Percebam nessas setas de cor laranja, algumas lonas, alguns plásticos colocados justamente com essas cores, dando a entender que é neste local, nesses locais, onde as vítimas precisarão ser colocadas. Cada tipo de desastre ou cada tipo de ocorrência com múltiplas vítimas, ele gera uma peculiaridade na sua quantidade de vítimas, de prioridade preta, vermelha, amarela e verde, conforme a energia envolvida. Acidentes aéreos, por exemplo, tendem a ter muito mais vítimas pretas do que verdes, ao passo que acidentes com ônibus, por exemplo, tenhamos mais vítimas verdes e prioridade amarela do que das demais. Isso é uma característica, é claro, estou aqui apenas generalizando. Algumas observações. É fundamental que nós registremos todas as informações daquela emergência. Eu trago aqui duas figuras de Brumadinho, onde nós tivemos lá corpos recuperados nesses pontos que foram catalogados geograficamente com o GPS. Também segmentos corporais localizados nesses locais. Isso nos ajuda a entender o desastre ou aquele evento conforme ele tem acontecido. Então, registrar as informações sensíveis, tudo aquilo que for necessário para o socorrimento eu devo controlar. Quais são os hospitais
quem está envolvido, quem que está fazendo a guarda de pertences, quais são ali as estruturas envolvidas. É importante que os voluntários, isso também são fotos de Brumadinho, são fotos reais, em que nós tivemos nos primeiros dias milhares de voluntários. É fundamental que os senhores e as senhoras percebam que toda ajuda ela precisa ser organizada. Os melhores grupos voluntários são aqueles que, aí eu falo por percepção própria, aqueles que nos procuraram, que se apresentaram de maneira organizada, ou eram de instituições públicas ou tinham alguma ligação com entidades religiosas, com igrejas de todas as características, mas que havia uma liderança definida. As pessoas se apresentavam de maneira muito organizada, e isso era muito benéfico. Mas nós recebemos muita ajuda, e você vai receber em situações de múltiplas vítimas também, ofertas de ajudas, pessoas que se oferecem para ajudar, mas ela tem uma série de demandas, uma série de pleitos. Ela pode te ajudar, mas desde que ela tenha 3 ambulâncias por conta dela, que ela tenha uma série de coisas. E ambiente de múltiplas vítimas, nós precisamos fazer o possível com o que tenhamos ali mais à mão. Dificilmente temos a possibilidade de amealhar mais recursos ainda no início da emergência. Essa é uma frase já conhecida do socorrismo, que numa resposta a desastre ou resposta à ocorrência com múltiplas vítimas, o ego deve ficar em casa. A pessoa, isso serve, é claro, para o nosso próprio ego, que nós possamos fazer e ajudar da forma necessária e não da forma com a qual eu gostaria de fazer. Muitas vezes eu posso ter uma formação muito avançada, posso ser já bastante avançado na cátedra, já ter uma série de qualificações, mas em dado momento pode ser muito útil que eu apenas organize um almoxarifado, que eu carregue uma maca com vítimas, que eu faça o registro de informações, que eu segure uma lanterna, que eu forneça água, coisas do tipo. Então é muito importante fazer o melhor possível. Os protocolos, eles devem ser treinados entre as equipes. Atualmente existe o protocolo XABCDE. Conforme eu disse no início, a turma aqui ela é muito heterogênea, mas em rápidas palavras, e tentando falar de maneira muito abrangente sobre o atendimento a múltiplas vítimas, quando você chega a um local com esse cenário, é esta sequência que precisa estar, de certa forma, decorada para que você possa dar atendimento prioritariamente. Quais seriam elas? Primeiramente, a contenção de hemorragias externas. Pessoas que estiverem exsanguinando, perdendo muito volume de sangue. O nosso corpo, de maneira geral, teremos aí 6 litros de sangue. A perda de 10% já é bastante importante. A perda de 1 litro de sangue, por exemplo, que excede os 10%, já ainda maior. Então, estas são as primeiras emergências hoje em dia. Esse protocolo foi recentemente atualizado. A partir daí, o controle das vias aéreas, ou seja, a abertura da boca, permitir que a pessoa respire por si só. Muitas vezes ela poderá estar numa posição em que o queixo se aproxima do seu tórax e ela não está respirando, pode ter perdido a consciência, mas não está respirando apenas por estar numa posição anatomicamente que a impeça de respirar. Então, fazer a abertura das vias aéreas poderá salvar-lhe a vida em poucos minutos. Observar se estiver com as vias aéreas preservadas, abertas, se ela respira, como está a ventilação. A partir dali, verificar se existe circulação através da verificação da perfusão capilar, controlar outras hemorragias. Então, seguindo esta sequência, fazer o exame neurológico, ou seja, se a pessoa responde aos seus questionamentos, que dia é hoje, como você se chama, o que aconteceu, quantos anos você tem, coisas do tipo, para perceber se há algum tipo de confusão mental na resposta daquela vítima. Por fim, a última coisa a ser feita no atendimento ali àquela vítima é a exposição do corpo, ou seja, cortar as suas roupas muitas vezes, expor da maneira possível
e fazer o controle da hipotermia. A exposição do corpo é para que se verifique se não há nenhum tipo de sinal que possa ser indicativo de uma outra lesão ou de lesões mais importantes. Uma série de itens que estão aqui fora de sequência, mas complementando os raciocínios anteriores. Já estamos chegando ao final. A segurança dos socorristas, é óbvio, ela é elementar. Um ambiente onde nós tenhamos múltiplas vítimas, é esperado, ou melhor, não será surpresa que ali seja um local inseguro em que possa acontecer, por exemplo, uma nova queda de um ônibus em uma ribanceira, um novo acidente ferroviário, um novo rompimento de barragem, uma nova queda de avião, se tiver acontecido, por exemplo, num aeroporto, né, por uma falha qualquer da pista. E é importante que nós percebamos, então, que no 11 de setembro, a primeira equipe que foi mandada ao atendimento, praticamente toda ela morreu na queda do prédio. Então, o primeiro prédio a ser atingido, ele acabou, em rápidas palavras, né, nós perdemos lá 340 bombeiros, socorristas de uma forma geral, na queda do prédio, né, do primeiro prédio ali, no 11 de setembro. Então a segurança, é óbvio, ela é elementar. A semelhança das lesões, porque o mecanismo do trauma muitas vezes ele é semelhante, então nós teremos, como eu disse, na queda do shopping, na explosão do shopping, várias lesões de joelho. Se nós tivermos um acidente ferroviário, muitas lesões de extremidade. Se nós tivermos uma explosão, muitas pessoas queimadas. No que isso é importante? Porque isso impacta diretamente na capacidade de resposta do ambiente ou das estruturas de saúde. Então, se nós tivermos muitos queimados, como aconteceu, por exemplo, na creche em Janaúba, houve uma demanda muito grande de atendimento a queimaduras e a estrutura hospitalar ficou seriamente afetada. Então, é importante nós percebamos isso. A gestão do risco, ela precisa ser feita de maneira muito atenta. Existem riscos que são aceitáveis, outros são catastróficos. Então, fazermos a entrada sob estruturas, não tendo estruturas instáveis, isso deve ser feito, se necessário, pela menor quantidade de pessoas possível, pelas pessoas que tenham equipamento, treinamento para fazer aquela missão. O risco catastrófico, ou seja, eu vou entrar debaixo de uma estrutura que está visivelmente ruindo, isso não é razoável, né? Eu estou ali colocando uma pequena chance de socorro, colocando essa condição de risco muito grande. Já falei sobre os eventos de evolução abrupta. A comunicação na cena, ela é obviamente um gargalo. Se a comunicação funcionar, talvez nós nem tenhamos o desastre. Então, a regra será o desencontro de informações e o desencontro na comunicação, informações de outros eventos acontecidos, que estejam acontecendo, por exemplo, e geralmente são inverídicos. Cito novamente o 11 de setembro, onde houve um alarde durante o atendimento de que havia outros aviões rumando para aquele local. Também em Brumadinho, enquanto nós fazíamos o atendimento, houve o rumor ou uma notícia falsa, ou um desencontro de informação de que uma segunda barragem havia rompido. Isso causou, obviamente, uma confusão muito grande, pessoas correndo, bombeiros correndo, equipes que estavam atoladas na lama, fazendo socorrimento de vítimas. Então, a falha de comunicação, ela está intrinsecamente associada ao desastre. Nós precisamos perceber que haverá vítimas decorrentes conforme o evento. Nós teremos pessoas que, por exemplo, estarão no hospital, ou melhor, elas deixarão de ser atendidas no hospital porque aquela estrutura de saúde ela estará congestionada e ela então poderá deixar de fazer ali a sua hemodiálise, por exemplo. Imaginem os senhores e as senhoras num ambiente de terremoto, por exemplo, onde as pessoas param de fazer hemodiálise porque está sendo priorizada o atendimento a vítimas de trauma. Então, poderá haver vítimas decorrentes. Ao longo dos dias, por exemplo, poderemos ter pessoas que estarão intoxicadas, pessoas com diarreia por ingerirem alimentos contaminados ou mal acondicionados, a água também contaminada. Então isso é bastante crítico.
É importante perceber que uma vítima com uma lesão física, ela também, em alguns cenários, poderá também ser uma pessoa desabrigada. E, além disso, uma sobrevivente, ou seja, ela tem um trauma emocional, psicológico bastante severo, além de um trauma físico. Os cenários de desastre, principalmente desastres naturais, eles causam uma deambulação constante. As pessoas perdem os seus locais de trabalho e elas ficam vagando pelas ruas sem o seu local de trabalho, sem a sua ocupação diária. Isso coloca mais pressão sobre o cenário, porque ali podem surgir outras vítimas também, às vezes de questões emocionais. O prontuário de cada vítima ele deve ser registrado da melhor maneira possível. Lembrando que, conforme o cenário, nós poderemos ter pessoas de diversas nacionalidades e nós podemos ter também teremos certamente pessoas de diferentes níveis de formação acadêmica. Então, por exemplo, num terremoto, num furacão, no Haiti, por exemplo, vários registros foram feitos no próprio gesso das vítimas. Havia ali a inscrição em inglês para que outras equipes a seguir pudessem dar algum tipo de atendimento àquela vítima ou àquele paciente. A informação ao público é uma tarefa fundamental para que você não cause pânico, desinformação, invasão da cena. Então é importante que os parentes, a comunidade saiba para onde vítimas foram indicadas ou foram conduzidas. É fundamental que as equipes que vão prestar auxílio, que vão te auxiliar, elas sejam autônomas. Não é desejado uma equipe de socorro que se apresenta no local de múltiplas vítimas de desastre com uma série de exigências para que ela possa fazer o seu serviço. Não é adequado. Então, nós também, quando formos prestar atendimento, prestar auxílio, precisamos absorver esse conceito de força-tarefa. Precisamos nos apresentar com todo o EPI necessário, com tudo aquilo que nos seja caro, ou seja, água, alimentação, local de dormir, tudo. Em vários desses cenários, as pessoas estarão aprendendo junto, as pessoas estarão recebendo uma série de informações que serão inéditas a vários dos respondedores, e é fundamental que nós sejamos sensíveis, tenhamos empatia com essas pessoas. O relacionamento interpessoal durante esse tipo de atendimento, ele fica bastante em xeque. É natural, é esperado que as pessoas tenham ali algum tipo de desencontro em razão de perceberem que a sua prioridade é a maior dentre todas. Isso poderá gerar emergências psicológicas dentro da própria equipe. E é necessário ter intervenção ou retirar essa pessoa do cenário para que o atendimento às vítimas não fique prejudicado. Percebamos nós todos que as estruturas de apoio, como os hospitais, os postos de saúde, eles poderão estar afetados na sua condição de dar a resposta. Então, um furacão, um terremoto, uma inundação poderá afetar um hospital. E aquele atendimento no local talvez seja o único atendimento que a pessoa de fato vai receber. Então, o primeiro atendimento é e a cadeia do atendimento, a sequência do atendimento, ela precisa ser também observada, porque não havendo local aonde designar ou conduzir os pacientes, estarão todos eles ali desassistidos. O ponto ideal é que haja uma regulação médica, um profissional médico fazendo a regulação, justamente indicando, isso será mais comum em ambientes urbanos, qual vítima será direcionada a este ou aquele recurso hospitalar, para que nós não tomemos ou não percamos a oportunidade de fazer o atendimento da vítima, o atendimento correto, da maneira correta, no tempo adequado. Chamo a atenção para os 60 primeiros minutos após um trauma. Existe um estudo estrangeiro que indica que das pessoas que morrem de trauma, 84% delas morrem na primeira hora após o trauma. Isso quer dizer que nós precisamos ter muita agilidade ao socorrer as vítimas para que elas possam chegar ao seu recurso hospitalar, por ideal,
ainda na primeira hora após o trauma. Ou o médico vir até a vítima, ou a vítima chegar até o recurso hospitalar, até o prédio do hospital propriamente dito. Percebamos que o sistema de saúde ele será impactado num ambiente com múltiplas vítimas. É necessário que haja um hospital de referência, e isso a regulação médica fará muito bem, mas existem também os planos hospitalares para catástrofe. Basicamente, algumas estruturas elas são, o seu uso é redirecionado. Por exemplo, uma sala de observação, ela é extinta, as pessoas que estiverem ali, elas são sumariamente liberadas para as suas residências, para que naquele local seja instalado uma área de atendimento, uma enfermaria, para atender outras prioridades. Então é um pequeno exemplo de uma mudança de utilização dos espaços que isso vai acontecer quando for disparado o plano de catástrofe de cada hospital. É importante que todos conheçam e saibam como lidar com isso. Já falei da questão do registro das informações sensíveis, é fundamental. É importante que nós tenhamos a identificação visual das nossas equipes, ou que você saiba identificar quem que está coordenando ou responsável por essa ou por aquela atividade, para que você possa recorrer e passar a informação da maneira adequada para que o SCO funcione. A informação não fluindo pelo canal correto, não fluindo de forma satisfatória, todo o esforço de organização do SCO, ele fica em risco. O nosso trabalho ele precisa ser feito em equipe. Em todo um ambiente com múltiplas vítimas, nós teremos uma infinidade de uniformes, de origens, mas o que nos iguala é o desejo de agir da melhor forma, preservar a vida alheia, preservar as vítimas que estão ali, fazendo o melhor possível pela maior quantidade possível de pessoas. Deixo aqui o meu contato, agradeço pela oportunidade de me dirigir aos senhores. Atualmente eu sirvo na Academia de Bombeiros Militar, em Belo Horizonte, local onde são formados os bombeiros, onde temos uma estrutura didática bastante robusta, que fica à disposição de todos os senhores e as senhoras para as atividades, não só atividades remotas como essa, assíncronas ou síncronas, mas também atividades presenciais. Na falta de algo mais adequado ou mais inspirado, eu me despeço com a minha continência. Meu muito obrigado a todos.